Bom, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula sobre processos de decisão markovianos, conhecidos também como MDP, do inglês Markov Decision Process. Essas aulas são baseadas nos slides criados por Dan Klein e Peter Abiel, da Universidade de Berkeley. E vocês podem encontrar os slides originais, bem como uma aula baseada neles, neste site que se encontra aqui. Bom, então o nosso contexto agora vai ser um contexto de busca não determinística. O que isso significa? Isso significa que nossas ações têm resultados não definidos ou não certos, né? Há incerteza envolvida, né? Então, o resultado de uma ação não é conhecido com certeza. Como exemplo de uso desse modelo, a gente vai usar este grid world, que é um problema estilo labirinto, onde o nosso agente atua em uma grelha, o grid em inglês, né? E que ele deseja chegar aqui nesse lugar onde está o diamante. Chegando lá, ele recebe uma recompensa positiva e acaba a sua missão, é um objetivo, né? Também tem um estado terminal negativo aqui, em que ele perde, ganha uma recompensa negativa, -1. Também pode haver paredes no caminho que bloqueiam o caminho do agente. Agora, como eu falei, nós vamos estar num contexto não determinístico. Isso vai se refletir no fato de que os movimentos do agente vão ser ruidosos, ou seja, as ações não vão se comportar sempre como o agente desejaria. Então, nesse nosso exemplo, quando o agente mandar ir em frente ou numa direção específica, ele vai executar essa ação do jeito que ele deseja 80% do tempo. Mas em 10% do tempo, ele pode ir 90 graus para a esquerda em relação à direção que ele desejava, e em 10% do tempo ele pode ir 90 graus para a direita em relação à direção que ele desejava, né? Também, se o efeito da ação ocasionado e o agente bater numa parede, ele vai ficar parado. Outra coisa do modelo possível é que o agente receba uma recompensa instantânea ou imediata a cada passo, certo? Então, a cada vez que ele executa um passo ou um movimento, ele recebe uma recompensa que pode ser negativa, certo? Tipicamente se usa uma recompensa negativa pequena para fazer com que o agente se dirija o mais rápido possível para o seu objetivo, sem ficar perdendo tempo vagando pelo labirinto. No final, nós temos os estados com grandes recompensas, né? Seja o estado objetivo com recompensa positiva, seja o caso de perdeu aqui com recompensa negativa. O objetivo do agente é maximizar a soma das recompensas. Soma de que recompensas? As recompensas imediatas que ele recebe ao longo do seu caminho, mais a recompensa final. Então, se nós estivéssemos no campo determinístico, ao agente estar nessa situação e mandar ir para cima ou para frente, aqui em relação onde está, ele iria acabar aqui. No entanto, a gente está num contexto não determinístico ou estocástico,
Então, o agente estando aqui mandando ir para frente, no nosso exemplo, ele tem 80% de chance de parar aqui, realmente para frente. Mas ele tem 10% de chance de parar aqui, onde ele perde o jogo, nesse fogo, ou 10% de chance de parar aqui nesse outro lugar, que não é o que ele desejava também, inicialmente, ao mandar ir para frente. Então veja que isso aqui é um nó de chance, né, do nosso, numa árvore de busca, estilo SpectMax, né, e que nós vamos dar um nome novo para esse nó em breve, neste modelo MDP. Isso para a gente vai ser um estado Q. Bom, então aqui está a definição do MDP. Então no MDP a gente tem um conjunto de estados, que a gente está chamando de S minúsculo, pertencente a um conjunto S maiúsculo. Um conjunto de ações, estamos chamando de A minúsculo, que pertence a um A maiúsculo, conjunto. E uma função de transição, que descreve quais são as probabilidades de que um agente, estando ele num estado S e executando a ação A, chegue no estado S', certo? Ou seja, essa função de transição diz qual é essa probabilidade aqui, condicional. Essa probabilidade de chegar em S', dado que o agente está em S e executou A. Essa função também é conhecida como modelo de transição ou dinâmica de transição. Além disso, nós temos uma função de recompensa, de onde a gente tira as recompensas imediatas. Essa função de recompensa pode depender do estado em que o agente se encontra, a ação que ele executou e para onde ele foi, como está aqui, RSA, S', ou às vezes ela é mais simples e depende apenas do estado onde ele estava ou do estado para onde ele foi ao executar a ação. Mais simples ainda, pode acontecer da recompensa ser fixa. Por exemplo, para todo movimento você tem uma recompensa menos 0,1, por exemplo. Outro elemento do modelo, um estado inicial, onde tudo começa, e possivelmente um conjunto de estados finais, né? Como nesse nosso exemplo aqui, a gente tem esses dois estados finais. Agora, os estados finais não são obrigatórios, a gente pode ter MDPs sem estados finais que ficam executando permanentemente, sem nunca terminar. Os MDPs são problemas de busca não determinística. A gente viu que uma forma de resolver esses problemas é através de busca SpectMax, né? Os MDPs vão nos dar uma nova ferramenta para isso, e a gente vai ver que, diferentemente do SpectMax, ao resolver um MDP, a gente obtém uma política que nos dá a melhor ação para executar em cada estado, enquanto que no SpectMax, quando a gente executa uma busca SpectMax, a gente encontra a melhor ação para se executar em um estado apenas. Bom, vamos ver aqui uma demonstraçãozinha com o programinha GridWorld lá do pessoal de Berkeley. Então, eu vou rodar aqui um exemplo manualmente. Eu que vou apertar as setinhas aqui no meu teclado para dizer que ação a gente vai executar. E eu vou estar rodando com uma recompensa imediata fixa para cada movimento de menos 0,1. E vamos ver aqui o que é que dá. Pronto, então nós temos os dois estados finais como no nosso exemplo. Um que vale 1 de recompensa e outro que vale menos 1 de recompensa. Deixa eu ajeitar aqui para a gente ver melhor. Então, eu vou tentar fazer esse caminho aqui. O meu agente é essa bolinha azul. Eu vou tentar trazer ele daqui para cá por esse caminho, certo?
Então eu vou começar apertando para a direita. Aí veja que ele de fato veio aqui para a direita e recebeu a recompensa imediata de menos 0,1, certo? Então, nesse exemplo aqui tinha 80% de chance dele de fato ir para a direita e ele foi. Caiu nesses 80%. Então eu vou colocar novamente para a direita. E aí veja que de novo ele foi, recebeu menos 0,1. Agora eu vou mandar ele ir para cima. De novo funcionou. Foi nos 80% de chance de fato ir. Ele recebeu a recompensa de menos 0,1. Agora veja só, eu quero chegar aqui nesse 1 recompensa. Eu posso colocar para cima, né? Agora veja que colocando para cima eu corro um risco, porque eu tenho 80% de chance de dar certo ou indo para cima, mais 10% de chance ele vem para a esquerda. Como isso aqui é uma parede, se ele vier para a esquerda, simplesmente ele vai ficar parado, não tem grandes problemas, mas no entanto eu tenho 10% de chance dele vir para a direita. E aí nesse caso vai ser ruim, porque o agente vai perder o jogo aqui, terminando, recebendo esse menos 1. Mas eu vou arriscar, vou botar para cima. Veja que se eu não quisesse arriscar, eu poderia ficar botando para a esquerda, porque eu botando para a esquerda, o que pode acontecer? Ele vir para tentar, de fato, tentar vir para a esquerda e ficar parado, ou vir para baixo 10% dos casos, ou vir para cima 10% dos casos. Eu não correria o risco de cair no menos 1, certo? Mas eu vou arriscar e botar para cima. Funcionou de novo, estou com sorte. Então, recebi o menos 1 e ele chegou aqui. Agora, o menos 0,1 que diga, e ele chegou aqui. E agora eu vou botar para a direita para tentar fazer ele chegar no objetivo. Opa! Botei para a direita, aqui ó, vejam, East, mas ele foi para baixo, porque caiu naquele 10% de chance dele vir para baixo e tinha 10% de chance de vir para cima. Então eu voltei para cá. Então eu vou de novo agora botar para cima para ver se ele volta para lá. Agora sabendo que eu estou correndo o risco de ou ele vir para cá 10% das vezes ficar parado, ou ele vir para cá 10% das vezes e eu perder o jogo. Mas vamos lá, ser otimista e botar para cima. Ufa, deu certo. Aqui recebi mais ou menos 0,1 e agora eu vou tentar de novo para a direita para receber a minha recompensa final e acabar o jogo. Oh, não deu certo. Eu botei para a direita, para East, mas ele ficou parado. Então caiu nos 10% dos casos que ele tentou, na verdade, foi ir para cima. Então eu vou tentar novamente agora ir para a direita. De novo, caiu os 10% dele, foi para cima e ficou parado. Lá vou eu de novo, direita, foi. Agora sim, terminou e no final das contas, a minha recompensa final foi apenas 0,1, embora eu tenha ganhado o 1 no final. Mas por que foi só 0,1? Porque eu já tinha ganhado 9 vezes menos 0,1 como recompensas imediatas do caminho que eu fiz, certo? Então tem 9 menos 0,1 aqui, mais 1 deu 0,1. Então minha utilidade final foi 0,1, essa aí que foi a minha soma das utilidades ou das recompensas recebidas. Vamos voltar aos slides. Então, ó, note que quando a gente estava no quadro determinístico, com um único agente, a gente precisava apenas de um plano ótimo. O que era um plano ótimo? Era uma sequência de ações que, executada a partir do estado inicial, nos levaria até o objetivo. No caso não determinístico, como aqui, não basta a gente ter uma sequência de ações, porque
ela pode ser executada e não chegar no objetivo por conta do não determinismo. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de uma política. Uma política nos diz, para cada estado em que a gente se encontra, que ação a gente deve executar. Então, se a gente olhar esse mapinha aqui do lado, por exemplo, ele está representando uma política através dessas setinhas, dizendo, por exemplo, se você estiver aqui, execute para a direita. Se você estiver aqui, execute para cima, e assim por diante. O que a gente busca, na verdade, é uma política ótima, e uma política ótima vai ser uma política tal que maximize a utilidade esperada ao se seguir essa política, certo? Então, uma política ótima, de todas as políticas existentes, ela vai ser aquela que tem a utilidade esperada máxima ao ser seguida. Note que com uma política dessa maneira, que mapeia um estado numa ação, ela está definindo um agente reflexivo, certo? Embora seja possível você colocar dentro do estado algum tipo de histórico que permita você usar esse modelo para criar agentes que não sejam puramente reflexivos. Note que quando a gente resolveu esse tipo de problema de busca não determinística com o SpectMax, o SpectMax permitia a gente calcular a ação ótima para um determinado estado e não uma política completa. Aqui, com o modelo de MDP, a gente vai poder calcular políticas completas, né? Embora que nessa aula a gente não vai ver como calcular as políticas, isso vai ficar para a próxima aula, certo? Então, aqui a gente está mostrando um exemplo de política, né, que seria a política ótima, com esse fator de desconto aqui, fator de desconto não, eu quis dizer foi recompensa imediata. Com essas recompensas imediatas em menos 0,03, fixa para todos os estados não terminais. Veja, a recompensa imediata vai influenciar diretamente na política ótima, porque ela vai mudar a utilidade esperada de cada estado seguindo determinada ação. Então, aqui está um exemplo daquele grid, considerando a recompensa imediata de menos 0,01, essa aqui seria a política ótima. Veja que essa política, como a recompensa imediata não é negativa muito grande, ela é bem conservadora. Então, por exemplo, quando a gente está aqui, ela não assume o risco de ir para cima, porque pode cair aqui no menos 1. Então, ela prefere ficar mandando vir para a esquerda quando está aqui, que 80% dos casos vai ficar batendo na parede, vai ficar parado, mas em 10% dos casos vai tirar a gente daqui, seja para cima ou seja para baixo, né? E também, por exemplo, aqui ela recomenda vir para a esquerda, porque ela vai preferir dar a volta aqui para não assumir o risco de passar por aqui, tá? Já se a gente aumentar a penalidade, ou seja, colocar uma recompensa imediata negativa mais alta ou menor, né? A gente vê que a política passa a assumir o risco aqui de colocar para cima, certo? Porque a utilidade esperada agora vai ser maior colocando para cima, porque ela colocando para a esquerda vai provavelmente ter que fazer muitos passos e vai levar muita recompensa negativa. Se a gente aumentar mais ainda para menos 0,4, aí o agente fica ainda mais ousado, né? Então, por exemplo, se ele tiver aqui, ele não vai mais dar a volta, ele vai pelo caminho arriscado aqui. E se a gente aumentar mais ainda para menos 2, veja que aí a recompensa imediata é negativa maior do que a recompensa final positiva,
a gente fica com um agente meio suicida, né? Então veja que ele estando aqui, ele prefere tentar se jogar no -1 para acabar logo com essa vida penosa dele, que cada vez que ele se mexe leva -2. Bom, voltando um pouco ao modelo, o que significa essa história de Markov, né, de processo de decisão markoviano? Bom, o nome se refere a uma pessoa, mas não é isso que importa para a gente, né? O que importa para a gente é que quando a gente fala que o processo é markoviano, de Markov, né, o que isso quer dizer é que o estado atual, o futuro e o passado são independentes. Ou seja, se o processo de decisão é markoviano, para saber qual é a probabilidade de se parar no estado S' num tempo t+1, dado que a gente está no estado S e vai tomar a ação A nesse momento, e com todo esse histórico para trás, que a gente veio de S1, de ST-1 e tomou ação T-1 e assim por diante até o começo dos tempos, isso é a mesma coisa da probabilidade de se estar no estado S', estando em ST e tomando uma ação AT. Ou seja, esse histórico todo para trás aqui não importa, certo? Então isso significa que o processo de decisão é markoviano, certo? Então veja que é análogo a uma busca em que a função sucessor depende apenas do estado atual e não do histórico dos estados pelos quais o agente passou. Um exemplo simples de uma corrida. Nesse exemplo, a gente tem um carro autônomo que quer viajar rápido para um lugar distante. Então, ele, no entanto, está com um problema que o carro fica esquentando. Então, ele pode estar frio, pode estar quente, e se ele esquentar demais, ele ferve e aí acaba. Isso aqui é um estado terminal do tipo fim de jogo. E a gente tem duas ações. Ou a gente pode acelerar, ou a gente pode diminuir. Quando a gente acelera sem ser de forma suicida, note que se o carro estiver quente e a gente acelerar, a gente tem probabilidade 1 de ir para o estado ferver, ganhando -10 de recompensa. Certo? Então isso aqui em vermelho são as probabilidades, em verde são as recompensas. Então, por exemplo, se a gente estiver quente e mandar diminuir, a gente tem 50% de chance de continuar quente, ganha recompensa +1, e 50% de chance de ir para o estado frio e ganhar recompensa +1. Se a gente tiver frio, mandar diminuir, a gente tem 100% de chance de continuar frio e ganhar -1. No entanto, se a gente mandar acelerar, estando frio, a gente vai ganhar recompensa +2 de qualquer forma. No entanto, a gente tem 50% de chance de ficar quente e 50% de chance de ficar frio, permanecer frio. Então veja que a gente pode fazer uma árvore de busca, né, como a gente tinha antes para isso aqui. Então se a gente começar do estado frio, note que a gente tem aqui para a esquerda em azul a ação diminuir, para a direita em vermelho a ação acelerar. Isso vai nos dar nós de chance, no caso de diminuir, 100% de chance de ficar frio. No caso de acelerar, 50% de chance de ficar frio, 50% de chance de ficar quente. E assim por diante, certo? Se tiver frio, mandar diminuir, 100% de chance de ficar frio. Mandar acelerar, 50% de chance de ficar frio, 50% de chance de ficar quente. Aqui é a mesma coisa que isso. E estando quente, diminuir, 50% de frio, 50% de quente. E se mandar acelerar, 100% de chance de ferver.
Bom, então veja, no MDP, cada estado da gente projeta uma árvore de busca tipo Spectrum Max, como a gente viu aqui. Então a gente tem aqui um estado que leva a nós de chance, né, quando a gente decide tomar uma ação. E aí isso aqui tem a determinada probabilidade dado pela função de transição, né, de se chegar a determinados estados S' estando em S tomando a ação A, certo? Então esse nozinho de chance que representa o fato de que a gente está no estado S e decidiu tomar a ação A gente chama no modelo MDP de um estado Q, certo? Q state em inglês. E essas probabilidades são dadas por a nossa função de transição. Agora, veja que aqui nós estamos no processo de decisão sequencial, né? Um agente toma uma sequência de decisões do que fazer e recebe uma sequência de recompensas. Umas questões que a gente pode levantar é como podem ser as preferências do agente a respeito das sequências de recompensa. Então, uma coisa relativamente óbvia é que é melhor uma recompensa maior do que uma recompensa menor. Então, lembrando que a gente quer maximizar a soma de recompensas, então, como essa sequência aqui tem uma soma maior, 5, ou melhor, essa sequência aqui tem uma soma menor, né, 5, do que essa aqui, que tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, então essa sequência aqui seria uma sequência melhor do que essa, uma vez que ela tem uma soma de recompensas maior. Agora, outra questão interessante é que, será que é importante quando você recebe a recompensa? Então veja que essas duas sequências aqui têm a mesma soma de recompensas. No entanto, nessa aqui você recebe a recompensa 1 só no final, antes você recebe 2 zeros, né, e no final 1, e nessa outra aqui você recebe o 1 logo no começo e depois que vem os zeros. Então, uma coisa que normalmente se faz, considerada razoável, é o seguinte: primeiro, o que a gente já falou de maximizar a soma das recompensas. Mas outra coisa frequentemente assumida é que é razoável que a gente prefira recompensas recebidas agora do que recompensas recebidas no futuro, certo? Então, uma solução para isso é colocar um fator multiplicativo que decresce exponencialmente nas recompensas ao longo do tempo, certo? Então, por exemplo, o que você recebe agora tem um valor de agora mesmo, multiplicado por 1. Mas se você recebe ele só no próximo passo, então esse valor vai ser multiplicado por um fator de desconto chamado gama. Aí a recompensa que você receber no passo ainda seguinte, ou seja, em 2 passos, você vai multiplicar pelo fator de desconto ao quadrado. Em 3 passos, pelo fator de desconto ao cubo, e assim por diante, onde tipicamente esse fator de desconto é um número entre 0 e 1, sendo estritamente superior a 0 e estritamente inferior a 1, ou seja, quanto mais a gente vai multiplicando ele por ele próprio, ele vai decrescendo exponencialmente. Então veja que a justificativa por trás disso, né, é que, primeiro, que recompensas imediatas provavelmente têm maior utilidade do que recompensas futuras, né? Então, por exemplo, se você vai receber um dinheiro, é melhor você receber ele hoje do que receber daqui a 5 anos.
né? Mesmo que você pensar em daqui a 5 anos você vai receber corrigido pela inflação, mas se você receber agora, você já pode começar a desfrutar dele, enquanto que você receber só daqui a 5 anos, você vai passar esse tempo todo sem desfrutar dessa recompensa, né? Outra coisa interessante dos fatores de desconto é que eles vão ajudar a convergência dos nossos algoritmos, como a gente vai começar a ver daqui a pouco. Então, por exemplo, se a gente tiver um fator de desconto de 0,5, veja que é um número entre 0 e 1, então a utilidade dessa sequência de recompensas 1, 2, 3 seria 1, que é o primeiro valor, vezes 1, já que no nível 1 a gente multiplica por 1 mesmo, mais 2 vezes o fator, no caso 0,5, mais 3 vezes o fator ao quadrado, que no caso é 0,25. Então isso aqui nos daria a utilidade dessa sequência. Já se fosse a sequência 3, 2, 1, por exemplo, aí a gente teria 3 vezes 1 mais 0,5 vezes 2 mais 0,25 vezes 1, que daria um número maior, né? Então a utilidade dessa sequência aqui seria maior do que a utilidade dessa. Bom, um resultado da área de preferências é que se a gente tiver preferências sobre sequências desse tipo, A1, A2, taranã, é preferível a B1, taranã, B2, e essas preferências forem estacionárias, ou seja, se você adicionar qualquer prefixo de recompensa na frente de ambas, sendo esse prefixo igual, como está aqui no R, então vai continuar sendo verdade que a sequência do A adicionada do prefixo vai ser preferível à sequência do B adicionada do mesmo prefixo. E aí, nesse caso, há um resultado de que, se as preferências forem estacionárias, a gente tem somente duas formas de definir as preferências, ou seja, elas ou como utilidades aditivas, onde a utilidade dessa sequência é a soma das utilidades de cada uma das recompensas, ou uma utilidade descontada, onde a gente tem elas multiplicadas por um fator de desconto que vai sendo multiplicado por ele próprio, assim. Note que, na verdade, o caso aditivo é um caso particular do descontado com fator de desconto 1. Né? Se você colocar o fator de desconto 1, tudo vai se reduzir a isso aqui, essa primeira forma. Bom, aqui um exercício para fixar. Se a gente tiver esse contexto aí, em que a gente tem esse grid super simplificado, as ações direita, esquerda e sair, sendo que sair somente funciona nos estados finais aqui, e transições determinísticas, certo? Então, se você mandar ir para a direita, de fato vai 100% das vezes, se mandar ir para a esquerda, de fato vai 100% das vezes. Aí, a primeira questão aqui, ó. Se o fator de desconto for 1, que significa não tem desconto, né? Vai ser simplesmente a soma, como está aqui. Qual é a política ótima? Então, lembre-se que a política diz qual é a ação a executar para cada um dos estados. Então, por exemplo, a política ótima deve dizer qual é a ação ótima para executar nesse estado aqui. Então, ó, note que nesse estado, se a gente for para a esquerda, a gente vai receber 10. Se a gente for para a direita, a gente não vai receber nada. Se continuar indo para a direita, nada. Chegar aqui, a gente vai receber 1.
Então note que aqui o que vale mais é receber 10, né? Com um passo. A gente está supondo também que não tem recompensa imediata, certo? Então, se não tiver recompensa imediata, o que vai acontecer é que para todos esses quadradinhos vai ser melhor ir para a esquerda, porque você vai atrás do 10, certo? Aqui a gente recebe 10, 10, 10. Agora, se a gente tiver esse fator de desconto aqui, 0,1, o que isso quer dizer? Significa dizer que se eu tiver aqui, ao executar um passo para cá, eu vou receber 10 vezes 0,1, ou seja, 1. E se eu executar para cá, eu vou receber 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, a menos 3 que diga, né? Vezes 1. Então, nesse caso, aqui vai ser útil vir para cá. Já aqui, por exemplo, se eu executar uma vez, eu vou receber 0,1, que vai ser o desconto vezes 1. Mas se eu vier para cá, ó, no final eu vou receber 10 a menos 1, menos 2, menos 3 vezes 10, que é 10 a menos 2. Certo? Então, na verdade, minha utilidade vai ser maior eu vindo para cá. Aqui no meio, veja que aqui eu vou ter 10, esse 10 aqui, né, multiplicado por 10 a menos 1, 10 a menos 2, ou seja, vai ser 10 a menos 1. E para cá eu vou ter 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2, que vai ser 10 a menos 2. Né? Então, para cá vai ser maior para cá. Certo? Então, veja que a política ótima com gama igual a 0,1 vai ser diferente daquela com gama igual a 1. Certo? Outra pergunta aqui é: para qual gama direita e esquerda são igualmente bons estando no estado D? O estado D é esse aqui, ó. Então veja que para ser igualmente bom, né, ir para a direita ou ir para a esquerda, significa dizer que um passo de desconto vezes 1, ou seja, gama vezes 1, vai ter que ser tão bom quanto a gente ter, veja que aqui a gente tem um passo, 2 passos, 3 passos, então gama ao cubo vezes 10, né? Então, gama ao cubo vezes 10. Se a gente dividir os dois lados por gama, a gente tem gama igual a 10 gama ao quadrado, ou seja, ou na verdade é 1, né? Eu errei aqui. Dividindo por gama dá 1 igual a 10 gama ao quadrado. Ou seja, gama ao quadrado igual a 1 sobre 10. Ou seja, gama igual a 1 sobre raiz de 10. Certo? Então, seria esse aqui o valor de gama para que direita e esquerda sejam equivalentes no estado D. Né? Então, a política para esse estado com gama 1 sobre raiz de 10 seria tanto faz ir para a direita ou esquerda. Ok? Bom, outra coisa é o seguinte: suponha que nosso jogo dura para sempre. Nossa gente fica lá percorrendo o labirinto. Não, por exemplo, se a gente não tiver estados finais. Isso significa dizer que a gente vai receber umas recompensas infinitas, ou seja, nossa soma de utilidades de uma sequência infinita vai ser infinita? Aí
Nem sempre tem como tratar esse problema e ter MDPs que executam direto. Uma forma de tratar isso é ter um horizonte finito, que é similar a uma busca com profundidade limitada, em que nesse caso você tem um número fixo de episódios, ou depois de um número T de passos acaba o jogo. Por exemplo, a gente tem uma vida, e com isso a gente, obviamente, se o número de passos é limitado, a gente não vai chegar a uma utilidade infinita. No entanto, isso vai gerar políticas não estacionárias, ou seja, a ação ótima num determinado estado vai depender do tempo de vida restante para o agente. Por exemplo, se você pensar num jogo de basquete, quando um time sofre uma cesta, se ele tiver bastante tempo, ele vai armar uma jogada para fazer uma cesta no adversário quando pegar a bola. Mas se faltar 2 segundos para o final do jogo, ele vai pegar a bola e rapidamente arremessar de bem longe para tentar fazer uma cesta no adversário sem armar uma jogada, certo? Então, veja que a ação ótima no estado levei uma cesta vai depender de quanto tempo resta do jogo, né? Então, essa política é não estacionária, ou seja, dependendo do momento, né, a ação ótima vai mudar para o mesmo estado. Outra solução é usar um fator de desconto entre 0 e 1. Com um fator de desconto entre 0 e 1, mesmo com um horizonte infinito, ou seja, uma sequência infinita, a gente vai ter uma limitação da utilidade esperada, certo? Note que quanto menor for o gama, mais rapidamente vão decrescer as utilidades futuras. Ou seja, mais curto vai ser o horizonte, mais focado você vai estar no curto prazo. Mas, de qualquer forma, se você tiver um gama estritamente superior a 0 e estritamente inferior a 1, você vai ter essa característica aqui de que a soma das utilidades descontadas vai ser limitada por uma constante que é Rmax, onde Rmax é a recompensa imediata máxima do grid, dividido por 1 menos gama. A gente vai ver porque isso acontece daqui a pouco. E, finalmente, uma terceira solução é ter um estado absorvente que garanta que para toda política, eventualmente, esse cara vai ser alcançado, certo? Um pouco como ferveu lá da corrida, se ele garantisse que qualquer política chegasse nele em algum momento. Bom, aqui para demonstrar rapidamente que isso é verdade, né, que essa utilidade dessa sequência infinita está limitada por essa constante, basta a gente ver que a utilidade dessa sequência infinita é esse somatório aqui do gama elevado a t vezes a recompensa no momento t. Veja que no momento 0 a gente tem gama elevado a 0 que dá 1 e a gente tem simplesmente o R0, né? Aí depois fica R1 vezes gama mais R2 vezes gama ao quadrado e assim por diante. Agora, suponha que Rmax seja a maior utilidade da grelha. Então a gente vai ter que esse somatório aqui, ele é necessariamente menor ou igual do que esse outro, que troca RT por Rmax, porque como RT é menor ou igual a Rmax, então se a gente trocar o RT para sempre botar Rmax ao invés de RT, a gente tem que esse somatório aqui vai ser menor ou igual a esse. Agora, o interessante é que Rmax é uma constante, então se a gente tem uma constante aqui dentro do somatório, a gente pode botar a constante para fora, né? Ou seja, esse somatório aqui é equivalente a isso, então, que é Rmax vezes o somatório, lembrando que o somatório é isso aqui, 1 mais gama ao quadrado, mais gama até o infinito, né? Aí a gente pode se concentrar a ver quanto vale esse somatório aqui, né? A gente está chamando ele de S infinito. Veja, se ele fosse limitado, e esse número aqui que vai crescendo até o infinito parasse em N, a gente poderia ver qual seria o valor desse somatório. Como a gente pode fazer isso? Se a gente multiplicar os dois lados por gama, a gente fica com gama Sn igual, aí veja que esse 1 vai virar gama, isso vai virar gama ao quadrado e assim por diante, até que esse n vira n mais 1.
E aí, se agora a gente subtrair o menos 2, a gente fica com Sn menos gama Sn do lado esquerdo, e do lado direito, esse somatório menos esse aqui. Aí, ó, veja que do lado esquerdo a gente pode colocar o Sn em evidência, ficando com o menos gama, multiplicado por Sn. E do lado direito do igual, veja que esse 1 vai ficar sobrando aqui, mas de gama até gama elevado a n, todos eles vão se anular, sendo subtraídos por o termo equivalente aqui desse somatório aqui, certo? Vai ficar no final somente sobrando o menos gama elevado a n mais 1, que é isso aqui, certo? Então a gente tem esse resultado, ou seja, o valor de Sn, esse somatório aqui de 1 mais, né, é 1 menos gama elevado a n mais 1 sobre 1 menos gama. Agora, voltando para o infinito, a gente chegou nisso. Isso aqui, infinito, seria o limite com n tendendo a infinito disso. Agora, note que se gama, o módulo dele é menor do que 1, ou seja, ele está nesse intervalo aqui, então esse termo gama elevado a n mais 1 com n tendendo a infinito vai tender a zero, né? Porque vai ser gama vezes ele mesmo, infinitas vezes, cada vez que a gente multiplica ele por ele mesmo, ele diminui, porque ele é um número entre 0 e 1, ou seja, ele vai tender a zero. Ou seja, esse termo aqui vai ser zero no infinito, e a gente vai ficar com a soma infinita é 1 menos gama. Lembrando que a gente tinha que a utilidade da sequência infinita é menor ou igual a R max vezes esse somatório. O valor desse somatório é 1 vezes 1 menos gama. Então a gente fica com R max vezes 1 sobre 1 menos gama, ou seja, R max sobre 1 menos gama. Ok? E assim a gente chega nesse resultado aqui de limitação, né? Que de fato esse somatório infinito é limitado por essa constante. Recapitulando, que a gente viu de MDPs. Então, nos nossos processos de decisão markoviano, a gente vai ter um conjunto de estados S, um estado inicial S0, um conjunto de ações, uma função de transição ou modelo de transição, né, que representa essas probabilidades, mas tipicamente a gente fala dela nesse formato, né, e vai ter funções de recompensas imediatas e tipicamente um fator de desconto, né, que vai favorecer recompensas imediatas em relação a recompensas futuras. A gente viu também o conceito de política, que nos diz que ação escolher para cada estado, onde a gente busca tipicamente a política ótima, e a utilidade de um estado, tipicamente, vai ser a soma descontada das recompensas que um agente vai receber, ou espera receber a partir daquele estado, certo? Então, note que a gente não viu ainda como encontrar políticas, né? Isso vai ser a questão de como resolver um MDP, que a gente vai ver na próxima aula, certo? E depois a gente vai passar para a relação entre MDPs e aprendizagem por reforço. Aguardo vocês lá.